Muito boa noite. Bezerra Hashem, um shiur espetacular. Nós começamos. Sabe que a gente vive, meus queridos, num mundo que é cada vez o que a gente chama mais de globalizado. É um mundo cada vez que a gente está mais em touch com tudo que acontece no mundo, conectado com diversas coisas, um mundo que tecnologicamente falando, a gente tem um desenvolvimento magnífico e muitas oportunidades, muitas coisas maravilhosas. Uma delas é, graças à tecnologia, o fato de nós estarmos escutando o shiur. Se a gente não tivesse tanta tecnologia, a gente não teria o poder, o mérito, a oportunidade de estar escutando agora este shiur. Mas eu gostaria de aproveitar para abordar um pouquinho sobre essa globalização, essa oportunidade de tecnologia e algumas coisas que elas nos traz também de bom e de melhor. Especialmente quando se relaciona à nossa geração que está vivendo o boom da tecnologia. O que a gente vê hoje de desenvolvimento, e de fato é magnífico, ele é algo incomparável. Talvez hoje, não dá para mensurar exatamente, mas a gente possa dizer de alguma forma que o que em um mês a gente se desenvolve hoje, na nossa época, na tecnologia, é algo que talvez precisava de alguns anos, no plural, para se desenvolver. Isso traz oportunidades e traz algumas oportunidades de prestar atenção. Gostaria de bater um papo hoje sobre duas midot, que estão diretamente relacionadas com essa pequena introdução que nós demos. Duas midot que ocupam bastante espaço na literatura do Humash, na literatura do Navi, de todo o Tanakh. Óbvio que diferentes livros de Mussar abordam esses dois tópicos. Os dois tópicos são Ahavá, amor, e Irá, temor. No português, amor e temor são palavras muito parecidas. Mas em hebraico, Ahavá é uma midá e temor, Irá, é outra midá. Fato é que em hebraico são palavras completamente não similares. Diferente do português, que é amor e temor, que é muito próximo. Ahavá, amor, e Irá, temor, são palavras completamente diferentes no hebraico e são midot. Talvez sim estão relacionadas, mas são bem diferentes uma da outra, e eu gostaria de abordar com vocês essas duas midot. O hino nacional do nosso povo, e obviamente quem já escutou nossos shurim sabe que o hino nacional, que é o hino que sempre acompanha o nosso povo, ele não acompanha o nosso povo faz um ano, nem 10 anos, nem 60, nem 70 anos, é o hino que sempre acompanha o nosso povo, esse é o hino nacional, é o Shema Israel. E logo na primeira frase a gente fala Ve'ahavta, a gente tem uma mitzvah de amar Hashem, Ahavá. A gente encontra também que Ahavá é o must, é um imperativo. Ve'ahavta, existe uma mitzvah da pessoa amar Hashem. Inclusive, aproveitando, quando a gente lê o Kriyat Shema, um detalhe gramatical muito curioso, se a gente lê Ve'ahavta, a gente está falando que a gente amou Hashem. O certo, a pronúncia certa é que essa palavra ela é oxítona. Ve'ahavta é um imperativo de amar Hashem. Fechando parênteses. Nós encontramos então que o conceito de ahavá, de amor a Kadosh Baruch Hu, é algo imprescindível, indispensável para o Yehudi. Porém, a gente encontra também no Sefer Torah, em Sefer Dvarim, no Perek Yud, Pasuk Yud Bet, um pasuk muito famoso. Kadosh Baruch Hu fala para Bnei Israel, e se o passuco não for famoso que fique agora, Ve'atá, e agora, Atá com Ain, agora, Israel, povo Yehudi, Ma Hashem Elokecha shoel meimach, o que a Kadosh Baruch Hu pede de cada um de nós? Diz a Torá Kedoshá, diz Hashem, Ki'im lir'ah, Hashem fala, olha, eu estou te pedindo uma coisa, me dê temor, me tema, Kadosh Baruch Hu dizendo ao povo Yehudi. Ou seja, nós vemos que a Torá em dois lugares diferentes, no Shema Israel ele pede Ahavá, e
em Sefer Dvarim, a Kadosh Baruch Hu fala para a gente de uma forma explícita: eu estou requisitando de você, Bnei Israel, o que de nós, ouvintes, o que? Irá, temor a Kadosh Baruch Hu. Então, já que esses dois ingredientes, essas duas midot, são algo que é indispensável para a vida do Yehudi, eu gostaria de abordar isso e ver como isso está relacionado, em especial, Bezat Hashem, no decorrer do Shiur, com o nosso século, com a vida que a gente, no período que nós estamos vivendo agora. A gente começa por aqui. Eu vi algo show referente a Kedat Yitzhak. Em relação a Kedat Yitzhak, foi o 10º teste de Avraham Avinu, foi la crème de la crème, foi o porquê de Avraham Avinu estava no mundo. E foi isso que transformou ele em Avraham Avinu. O 10º teste, é incrível que é aquele teste que a gente lê, os Faradim, os Ashkenazim também, mas os Faradim estão mais acostumados, antes de Shacharit em Korbanot, aparece todos os dias. Todos os anos a gente lê ele no Sefer Torah e cada vez tem algo novo, é incrível. Olhem que bomba. Referente a Kedat Yitzhak, aparece em Parashat Vayera, no Sefer Bereshit, Perek Chavbet Pasuk Vav. Está escrito, Vaikach be'ado et ha'esh, a caminho de Akedat Yitzhak, Avraham Avinu, vai junto com Yitzhak, ele pega Avraham Avinu na sua mão, fogo, alguma coisa, uma tocha para acender fogo, fazer o korban, Vetamachelet, a faca, Vayelechu shnehem yachdav, e foram ambos, os dois juntos. Quais são os dois personagens que lá estavam? Óbvio, se refere a Avraham e seu filho Yitzhak. 2 Pesukim depois. Esse era Pasuk 6, agora é o Pasuk 8, Pasuk Het. 2 Pesukim depois. Acompanhem comigo, olhem que bomba. Vayomer Avraham. Avraham diz a seu filho, Yitzhak, respondendo à pergunta, Yitzhak pergunta para ele, pai, onde está o Korban? Aqui tem eu, tem você, tem o fogo, tem a faca, mas cadê o Korban? Avraham retruca a seu filho Yitzhak, Vayomer Avraham, Elohim irelo ase leolá beni. Meu filho, querido, a Kadosh Baruch Hu vai mostrar para a gente o Korban. E termina o Pasuk, Vayelechu shenehem yachdav. Ambos andaram juntos. Habibi, faz um Pasuk atrás está escrito, Vayelechu shenehem yachdav. Os dois estavam juntos. A mesma jornada, alguns metros depois, só um diálogo que teve de interrupção. Ninguém mudou, o cenário não muda. Por que o próximo Pasuk também diz Vayelechu shenehem yachdav? Yitzhak andou com Avraham ou Avraham andou com Yitzhak? Óbvio, é o mesmo cenário. Era uma estradinha de terra e não tinha mais ninguém lá. Porque o Pasuk fala 2 vezes Vayelechu shenehem yachdav. Avraham andou junto com Yitzhak. É óbvio que eles andaram juntos. Não tinha mais ninguém lá perto. Vi algo impactante no livro Netivot Shalom. A primeira vez que está escrito Vayelechu shenehem yachdav é para falar fisicamente quem estava lá, só Avraham e Yitzhak, seu filho. A segunda vez, Vayelechu shenehem yachdav, andaram juntos, o seguinte, Avraham, a gente sabe de diversos pontos do Chumash, que Avraham representava o amor, Ahavá, amor a Kadosh Baruch Hu, amor às pessoas. Yitzhak é chamado de Pachad Yitzhak, temor, irá. Quando o Pasuk diz Vayelechu shenehem yachdav pela segunda vez, ele não vem contar para a gente geograficamente onde eles estavam e quem estava lá, qual era o cenário. Claro que não. O Pasuk vai contar para a gente na segunda vez, que repete para ensinar para a gente que os dois andaram juntos. O quê? E a gente precisa ter ambos juntos, que é Ahavá e irá. Avraham, Ahavá. Yitzhak, irá. Vayelechu shenehem yachdav, o Pasuk conta para a gente hoje, no século 21, porque a Kedah já aconteceu, mas a gente repete sempre para aprender alguma coisa para hoje, o que? Vayelechu shenehem yachdav, diz o Netivot Shalom, que Ahavá e irá, amor e temor no coração do Yehudi, no intelecto do Yehudi, na emoção de cada um de nós, tem que caminhar junto. E olhem, meus queridos, um passo adiante, como as coisas se completam de forma surpreendedora. Olhem que power. 10º teste de Avraham Avinu.
Akedat Yitzhak, que é o que a gente está falando agora. A mesma Akedat Yitzhak nem parece que é a mesma, porque cada vez tem uma coisa nova para aprender, é algo magnífico. Hashem fala para Avram Avinu o seguinte, Ata Yadati, agora Avram Avinu, que você passou esse teste, agora sim, agora sim. Ata, now, agora, com Ain, Yadati, eu sei, dizendo Hashem para Avram Avinu, Kir'e Elohim Ata, que você é um temente a Kadosh Baruch Hu. Meus queridos, a pergunta óbvia é, agora, desculpa, Hashem, agora você sabe? Avram Avinu tem 137 anos de idade agora. Avram Avinu passou décadas da sua vida para descobrir a Kadosh Baruch Hu. E muitas décadas propagando a Kadosh Baruch Hu no mundo. E Hashem fala depois da Akedat Yitzhak, passaram-se 9 testes, esse é o 10º. Nos primeiros 9 testes, uma pergunta muito difícil. Só agora que Hashem sabe que Avram Avinu é temente a Hashem, todo o resto não valeu nada. 137 anos de Avodat Hashem, o pioneiro no mundo que havia esquecido a Kadosh Baruch Hu, o pioneiro no mundo que propagou a Kadosh Baruch Hu. Tentaram jogar Avram Avinu no fogo, e ele saiu ileso. E só agora, depois, no final do 10º teste, Kadosh Baruch Hu fala, Avram Avinu, agora sim, agora eu sei que você é temente a minha pessoa, dizendo a Kadosh Baruch Hu. Como assim? Até agora não? E mais uma pergunta eu gostaria de me aventurar a fazer para vocês. O 10º teste é chamado que é o 10º teste de Avram Avinu. Porém, como mencionamos, haviam 2 personagens lá. Um deles era Abraham e o outro era Yitzhak. Por que esse teste nem conta como nada para Yitzhak? Yitzhak, no momento da Akedah, tinha 37 anos de idade. Ele ficou amarrado, deitado, amarrado, o pai com a faca em cima dele, ele nem sequer se mexeu. Por que não é chamado um teste? Por que é o 10º teste de Avram Avinu? E talvez deveria ser o primeiro de Yitzhak, ou o único de Yitzhak. Mas não é chamado um teste para Yitzhak. Why not? Por que não? E uma última pergunta. Os 10 testes, eles são uma escada de progressão ascendente. Do primeiro ao último, Avram Avinu teve o primeiro teste, segundo, terceiro, oitavo, nono e 10º, cada vez um teste mais power do que o outro, mais difícil do que o outro. De repente, Yitzhak entra, me permitam, na jogada e participa desse teste. Como que Avram Avinu teve que trabalhar 9 testes para chegar no 10º? Em contrapartida, Yitzhak entra no teste, no 10º teste de imediato, sem passar pela preparação física, espiritual dos primeiros 9. Avram Avinu teve que passar para os 9 para chegar até o 10º. Yitzhak só aparece nesse 10º teste. 3 perguntas. Por que é um teste para Avram e não para Yitzhak? Como que Yitzhak aparece diretamente aqui e pula os primeiros 9? E como que Hashem fala, por que Hashem fala para Avram Avinu, Ata Yadati, now, agora, maintenant, eu sei que você, Avram Avinu, é temente a mim. Até agora, não era? Existe aqui uma resposta, já que a gente está falando de Ahavá e Irá, é a seguinte. Uma resposta que responde essas 3 perguntas. Avram Avinu era Kulo Ahavá, era um homem de Chesed, um homem de bondade, um homem de amor. O homem de aproximar Hashem ao mundo e as pessoas a Kadosh Baruch Hu. Avram Avinu é conhecido pelo seu Chesed, pela sua bondade. A pessoa fazer bondade de verdade com o outro, ele precisa gostar do outro. Ahavá. Chegou o momento de Avram Avinu ter que mudar um pouquinho. Mudar o switch. Avram Avinu leva seu filho Yitzhak, aquele que você teve com 100 anos de idade. Aquele que eu, Hashem, te falei que você vai ter, Avram Avinu, dele a descendência de todo o seu povo. Aquele que você mais ama. E o Midrash conta pra gente que Hashem colocou em Avram Avinu todo o amor que uma pessoa pode ter por qualquer coisa, de Avraham para Yitzhak. Matar o filho não é Ahava, não é amor, é Irá, é em temor a Kadosh Baruch Hu, porque Hashem mandou. Avram Avinu teve que fazer uma mudança de 180 graus na personalidade dele.
Depois ele passar o teste, Hashem falar para ele, agora eu tenho certeza absoluta que você externalizou o seu potencial máximo de ira, temor. Porque exatamente o que você fez agora, Avram Avinu, no 10º teste, é completamente o oposto à sua personalidade, que é 100% amar, 100% chesed. Agora, olha que interessante. E para Yitzhak, nós perguntamos por que não foi um teste. Óbvio que foi uma coisa grandiosa, mas não foi um teste por quê? Porque Yitzhak, a midá de Yitzhak, o atributo de Yitzhak, de nascença, já é ira, temor. Então, quando Hashem fala alguma coisa, Yitzhak é o primeiro, obviamente com o atributo de ira, a ir fazer a avodat Hashem. Para Yitzhak, foi o mérito? Claro que foi, mas não foi o teste. E como que nós perguntamos como que Yitzhak entrou diretamente no 10º teste? Avram Avinu precisou de 9 para chegar lá, esse é o 10º, o ápice. Como que Yitzhak entrou diretamente no 10º teste? Mesma resposta. Porque esse teste envolve ira. Yitzhak já é ira. Ele já tem a preparação para entrar direto nessa midá no 10º teste. Enquanto que Avram Avinu era 100% ahavá, ele tinha que ser exatamente o oposto. Uau, é muito difícil isso, Akadosh Baruch Hu. Eu que sou 100% ahavá, eu que propago o seu nome, Akadosh Baruch Hu, diretamente linkado a ahavá. O meu ícone, Avram Avinu, é ahavá. Agora eu tenho que matar meu filho, ser cruel? Exatamente o que eu não sou. Por isso que foi um teste para Avram Avinu, não para Yitzhak. Por isso que Avram Avinu precisou de 9 testes, e esse é o 10º, Yitzhak entrou direto no 10º. E por isso, meus queridos, que a gente fala, a Kadosh Baruch Hu fala, agora eu sei que você é temente a mim, a Kadosh Baruch Hu, dizendo, porque é exatamente o oposto da sua natureza, Avram Avinu. Eu gostaria de, uma vez que a gente aprendeu que Ahavá e Ira, Vairchu Shneim Yachdav, na nossa vida também tem que andar junto. E a gente viu agora um pouquinho sobre a Kedat Yitzhak, quanto que Ira é importante e quanto que o temor na vida do Yehudi é importante. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho que, na verdade, temor não é andar tremendo pela rua, não é andar olhando, procurando assombrações, é a ciência que a Kadosh Baruch Hu está coordenando nossas vidas e nos olhando, porque Ele nos ama. Irá, temor, vem da palavra reia, lirot, ver, estar consciente que a Kadosh Baruch Hu está nos observando. Mas não é que eu estou te observando para te pegar em qualquer erro, não, ao contrário. Já que a Kadosh Baruch Hu ama tanto a cada um de nós, ele está 100% olhando para a gente, porque você, Yehudi, nós Yehudim somos preciosos a Kadosh Baruch Hu. Isso é irá, temor. Uma vez definido o que é temor, a gente vê na Torá Kedoshá 3 personagens gigantes, dentre outros, Yosef, Avraham Avinu e as Mialdot, as parteiras. Qual que é o denominador comum entre esses 3 grandes personagens? Mais uma vez, Yosef, Avraham Avinu e as Mialdot, as parteiras. Yosef tem um momento de aperto. O momento de aperto de Yosef qual que é? Ele vive anos longe de casa, saiu de casa já adolescente, sem mãe, sem pai por perto, sem escola, sem morar, sem sinagoga, sem nada, vai para o Egito. O Egito é chamado Ervat Haaretz. Sexualmente falando, é um lugar mais baixo que pode existir. Yosef era lindo, era maravilhoso fisicamente falando. Havia uma moça maravilhosa fisicamente falando, a Miss Egito no palácio, ou a esposa do Potifar. Yosef teve um teste que essa moça conseguiu seduzir ele, tentou seduzir ele, melhor dizendo, dias, semanas, meses, cada vez com outra estratégia. E o teste era tão difícil que, de acordo com uma das opiniões, Yosef, em um certo dia, quando o palácio estava vazio, ele foi para o palácio para ter relações físicas com a esposa do Potifar. Depois ele retraiu. Mas o teste era tão difícil
que uma opinião fala que ele nunca imaginou ter relações com ela, mas outra opinião fala que ele quase que teve, foi ao palácio para ter relações e depois, obviamente, que ele retraiu. O que fez Yosef retrair na hora H? Qual foi a mágica? Qual foi a segulá? A gente tanto gosta de segulot. Qual foi a segulá? Não posso? Por que você não pode, Yosef, ficar comigo? Ninguém vai saber. Em relação a Avram Avinu, o que fez Avram Avinu fazer Akedah? Ir até Akedah e encostar a faca no pescoço do seu filho Yitzhak até o último milímetro onde a Kadosh Baruch Hu fala para ele, para. Como que Avram Avinu conseguiu fazer isso? Ele era um ser humano. Óbvio que era um gigante, mas não deixava de ser e não deixa de ser um ser humano. A Torá ensina para a gente que atributo, o que fez Avram Avinu conseguir obedecer a palavra de Hashem à risca. E por último, o terceiro dos personagens que a gente mencionou, Avraham, Yosef, Avraham, e agora as Mealdot, as parteiras. Paró, sem brincadeira, com a força, com o poder, com as armas, fala para as parteiras, olha, vocês, quando verem aqui no Egito uma filha, uma menina, tranquilo, deixem ela viver. Um menino que nascer aqui no Egito, o final dele é imediato. De repente a Torá conta, Vate hayena et hayeladim. Os faradim até sabem esse pasuk, porque é o fim de uma das aliot. Vate hayena et hayeladim. Que o quê? Que as parteiras não só não mataram os bebês meninos, elas deram vida a eles, ajudaram eles. A pergunta é como? Como? Ah, mas que peninha dos meninos, mas não é assim. Porque óbvio que tinham pena dos meninos, mas não foi isso que deu força e audácia a elas a desrespeitar a ordem do faraó Araxá, que não tinha pena de ninguém. Olhem só que interessante, aponta isso para a gente, Rav Hamimir, o seguinte, Yosef, como ele se segurou na hora H, disse Yosef, no Perek Lametet Pasuk Tet, no Humash, não posso fazer esse ato com você. Disse Yosef para a mulher do Potifar, por quê? Vechatati lelohim, eu vou pecar para o meu Deus, e eu temo o meu Deus, eu não posso fazer isso. Avram Avinu, que levou ele a obedecer a Hashem e entregar seu filho a Kadosh Baruch Hu quase, se dependesse de Avram Avinu, ia ser 100%, o que a gente mencionou há minutos atrás. Atayadati kire Elohim atah. Avram Avinu, eu sei que você é meu temente, ou seja, a gasolina, o combustível para Avram Avinu conseguir sobrepassar o 10º teste deve ser o quê? Irá. Porque se agora, depois do teste, Hashem fala, eu sei que você é temente a mim, deve ser então que a gasolina, o combustível mor, que foi o combustível que gerou a Kedat Yitzhak em Avram Avinu, foi Irá, temor. E nas Mealdot, nas parteiras, como elas desobedeceram o faraó, Shemot, Perek Aleph, Pasuk Yud Zain, Vatirena, Amealedot et Elohim. As parteiras temeram a Hashem. Não foi pena, não foi que bebê fofo, não foi Abu Sakana, foi temor a Kadosh Baruch Hu. Esses 3 episódios que mudaram a vida das parteiras para sempre, de Avram Avinu para sempre, de Yosef, para virar Yosef Atzadik para sempre, para toda a história da humanidade, tiveram um único ingrediente mor, que foi o que gerou esses 3 personagens chegarem no pódio onde chegaram. Irat Hashem. Esse foi o jackpot de cada um dos personagens em cada uma das situações que nós mencionamos agora. Isso me traz lembrança, algo que escutei uma vez. Está escrito, existe um pasuk no Navi Yirmiyahu, Perek Tet Pasuk Havbet. Pasuk que a gente fala numa das Haftarot, que a gente lê no Shabbatot do ano, talvez seja até famoso. Ko Amar Hashem. Kadosh Baruch Hu disse o seguinte, assim disse o profeta, em nome de Kadosh Baruch Hu, então é 100% verdadeiro o que Hashem disse. Ali talel chacham bechokhmato. O chacham, o sábio, não deve se lisonjear pela sua sabedoria. Sério? Por que não?
Um minuto, diz o Passuco. E o forte, o valente, não fique orgulhoso, no bom sentido, da sua valentia. Não? Então o quê? Diz o Passuco. E a pessoa que é bem-aventurada financeiramente, Baruch Hashem, essa pessoa não deve se orgulhar, se vangloriar pela sua riqueza. Então, em que a pessoa deve se vangloriar? Diz o Pasuk, só por me conhecer e por ser temente a mim. Olhem que explanação maravilhosa sobre esse Pasuk. Ali hitalel chacham bechokhmato. Não se vanglorie com a sabedoria, mas por quê? Se a gente fazer um passeio pela história recente, a Alemanha foi o símbolo da sabedoria, tecnologia, ciência, artes, pintura, música, sabedoria. Que lembrança essa Alemanha atual nos deixou de décadas atrás até hoje. Alitalel chacham bechokhmato. Porque essa chokhmah baitzel por si só não vale nada, se é só chokhmah. Gibor, o valente, não se lisonjeie, não se orgulhe somente pela sua valentia. Comunismo, Stalin, a força. Eu mando aqui. Guerras, vítimas. Quantas pessoas foram vítimas do comunismo? Que lembrança deixou? Terceiro, diz Irmiá para a gente, e o Ashir, o rico, aquele que é o dono do petróleo, aquele que é o dono da riqueza do mundo, que o mundo precisa dele. Sem isso o mundo não vive, é o combustível de quase que todo mundo, o petróleo. Cuidado. O que você vai fazer com isso? Bombas? Atentados? Cuidado. Então, aqui a pessoa tem que se vangloriar, a nação, o ser humano, que im lir'a oto. Termina Irmiá dizendo, Irmiá diz para a gente o quê? Quem tem que se vangloriar de verdade é aquele que me teme, aquele que tem a chokhmah junto com Irat Shamayim, aquele que tem o Osher, a riqueza, com Irat Shamayim, aquele que tem a Gvurá com Irat Shamayim. Porque a gente acabou de ver 3 exemplos personalizados desse Pasuk, da história atual, relativamente do mundo, que só a Gvurá, só o Osher, a riqueza, só a Gvurá, só a valentia e só a sabedoria, sem Irat Shamayim, não vale nada. Talvez não seja por acaso que a gente sabe que nós temos 613 mitzvot. E todo o resto da humanidade tem 7 mitzvot, são chamados 7 mitzvot Bnei Noach. Essas 7 mitzvot Bnei Noach, diga-se de passagem, fazem parte das 613 mitzvot que o Yehudi tem. Só que o Yehudi tem algumas mitzvot a mais, enquanto que os não Yehudim têm somente 7 mitzvot Bnei Noach. Talvez a gente nem saiba quais são as 7, uma vez vale a pena procurar, porque faz parte da nossa 613. Mas uma das 7 mitzvot Bnei Noach que a gente nunca imaginaria que seria uma das 7, porque são só 7, então tem que ser coisa muito especial, muito importante. Uma delas é o chamado Din, que um não Yehudi, óbvio que um Yehudi também, mas um não Yehudi, ele tem que ter dentro da onde ele mora um sistema legislativo. Por quê? Essa é uma das 7 mitzvot Bnei Noach. Uma corte, algum sistema de leis. Por quê? Porque dá de fato, pessoal, para viver em algum lugar que não tem leis, vira uma anarquia ao mundo. Então, a Kadosh Baruch Hu falou, tem que ter lei, porque a lei gera de uma forma artificial, mas é importante, nós precisamos disso, algo chamado irá, temor. Temor a não violar as leis, porque sem isso o mundo vira uma bagunça, vira uma anarquia. Nós vemos onde o mundo precisa de temor a leis, nós precisamos de temor a leis e leavdil a Kadosh Baruch Hu. Porque, de fato, todo mundo consegue burlar às vezes, todo mundo não, mas muita gente que quiser talvez consiga, pode ser, burlar às vezes o governo, talvez consegue burlar lo aleno a polícia, ou burlar o rabino, ou burlar o vizinho, ou quem for. Não que seja recomendável e é errado, mas talvez consiga. Tem uma pessoa que a gente não consegue burlar, enganar. Nós mesmos. E óbvio, leavdil a Kadosh Baruch Hu.
Irat Shamayim é o eu da pessoa. Eu costumo dizer que é o chip do celular. O pessoal pode mudar de aparelho, mas o chip que tem o contato, tem a linha, está lá. O chip da pessoa, o eu da pessoa é o Irat Shamayim dele. É ele consigo mesmo. Quando não tem ninguém olhando. Esse é o Irat Shamayim da pessoa. A gente vê que tem no mundo, às vezes, a gente mencionou comunismo, Alemanha, petróleo, às vezes, infelizmente, usam de forma errada. Mas tem o oposto. E olhem que maravilhoso é Irat Shamayim no mundo. Um fato verdadeiro. O segundo maior rio da Europa, Shiur também é cultura, o segundo maior rio da Europa é chamado Rio Danúbio. Tem um pouquinho mais de 2.800 quilômetros de extensão. Rio gigante. Os nazistas em Marshemam Vezichram, eles amarravam 3 Yehudim, 3 pessoas, e para economizar balas de tiros, eles davam um tiro numa pessoa, na pessoa do meio, e empurravam ele no rio. Com essa pessoa morta, os outros 2 não conseguiam se mexer e sair, já que tinha aquele peso do falecido, então afundavam no rio Danúbio. E assim, inúmeros Yehudim, infelizmente, e não Yehudim, infelizmente, faleceram dessa forma trágica. Mas muitos não faleceram. Por quê? Porque havia um diplomata sueco, gentil demais, mas não gentil, com Irat Hashem. Apesar de não ser Yehudi, Irat Hashem é para qualquer pessoa. Que tinha mergulhadores no outro extremo do rio Danúbio, e ficavam lá embaixo e desamarravam aquele, infelizmente, que ficou no meio, falecido com a bala, e soltava os 2 do lado, das 2 extremidades que ainda estavam vivos, e salvou inúmeros Yehudim dessa forma, inúmeros outros seres que estavam lá, outros seres humanos que estavam lá. Por quê? Irat Shamayim. Porque me incomoda, não sou eu, é alguém, mas é alguém que está morrendo, mas Irat Shamayim faz com que a pessoa se comporte da forma mais nobre, ou lo aleno sem Irat Shamayim, faz a pessoa se comportar da forma mais cruel possível. E o que é Irat Shamayim, par excellence? Pessoal, eu vi algo estremecedor, algo magno. O que é Irat Shamayim? Um dos rebes de Gur, chamado Penei Menachem, ele contou, em nome do seu pai, que são famosos pelos nomes dos livros que eles escrevem, o Imrei Emet, o pai desse Rebbe de Gur, chamado Penei Menachem, chamado Imrei Emet, ele contou, em nome do seu pai, o seguinte: a gente sabe que no Navi, o Navi traz um episódio para gente sobre Shlomo, que a Kadosh Baruch Hu perguntou para Shlomo numa certa situação: o que você prefere? Chokhmah, sabedoria, ou Osher, riqueza? Talvez a história é famosa, e mais uma vez, se não for, que fique agora, que Hashem deu essas 2 opções para ele. Chokhmah, pode escolher uma das 2, você tem um pedido, não é Aladim aqui, tem um só de Avdil, a Kadosh Baruch Hu, um pedido. Chokhmah, sabedoria ou Osher, riqueza? E Shlomo Melech disse: eu quero Chokhmah, eu não quero riqueza, eu quero sabedoria. Kadosh Baruch Hu falou: já que você foi sábio de escolher a coisa certa, você vai ganhar os 2, riqueza e sabedoria. Assim consta no Navi. Disse o Rebbe de Gur algo bomba. A gente sabe, olha que observação bomba, que o único profeta no mundo que teve profecia acordado, quem foi? Moshe Rabbeinu. Todos os demais profetas tiveram profecia dormentes. Olhem que observação power. Ou seja, tudo isso aconteceu no sonho de Shlomo Melech. A Kadosh Baruch Hu apareceu para Shlomo e falou para ele: Habib, o que você quer? Riqueza, Ferrari, casa de férias, jacuzzi, jatos ou sabedoria? Disse ele: sabedoria. A Kadosh Baruch Hu falou: já que você foi sábio, vai saber usar riqueza de uma forma maravilhosa, eu vou te dar os 2, riqueza e sabedoria. Isso tudo aconteceu no sonho, ou seja, Shlomo Melech respondeu no sonho para Kadosh Baruch Hu: eu quero riqueza. Olhem o que é Irat Shamayim. Irat Shamayim é, mesmo quando uma pessoa está dormindo, ele é temente a Kadosh Baruch Hu. Esse é o nível
faixa preta de Yirat Shamayim. Dormindo, Shlomo HaMelech foi testado para ver o que ele queria de verdade na vida. Será que ele estava consciente dos prazeres do mundo somente? Ou da presença de HaKadosh Baruch Hu? Tudo isso, inclusive no sonho. Magnífico. Vou trazer para vocês uma história um pouco mais perto da gente. Uops, máquina do tempo, bem mais perto. A gente falou de Shlomo HaMelech. Vou contar para vocês um episódio, uma história que aconteceu com o Steipler, pai do Rav Chaim Kanievsky. O Steipler morou em Bnei Brak, Jerusalém, perto de Jerusalém. Na sua velhice, ele teve muita dificuldade de locomoção, muitas dores para caminhar e se locomover, muita dor, muita dificuldade. A casa dele, que ficava no Rehov Rashbam, para quem já foi para Bnei Brak, que é um lugar famoso, ponto turístico, até a sinagoga onde ele e seu filho Badil Chaim Tovim, Rav Chaim Kanievsky rezam, a sinagoga chamada Lederman. É uma distância muito perto, mas para quem está com dificuldade de locomoção é algo longínquo. Então aqueles poucos passos da casa do Steipler até o Bet HaKnesset, até a sinagoga, parecia um espaço gigante, uma dificuldade grande de locomoção para o Steipler. As pessoas queriam ajudar o Rav, Yom Kippur estava chegando, eles fizeram uma pequena reforma em cima do Bet HaKnesset da sinagoga com um quarto. Assim, dessa forma, o Steipler em Yom Kippur, já que não pode usar carro, ia poder ficar em cima, e está jejuando, ele ia poder ficar em cima da sinagoga e não ia precisar se deslocar da sinagoga até sua casa, já que ele tinha essa dificuldade, mais uma vez, de locomoção. Termina a tefilá, o Steipler sobe nesse quarto reformado, arrumado, em cima do Bet HaKnesset, e ops, antes dele adormecer, porque amanhã é Yom Kippur, e precisa descansar, ele tem uma questão. Até pouco tempo atrás, aqui era parte da sinagoga. Reformaram e fizeram isso um quarto para que eu pudesse passar uma noite em Yom Kippur. Será que eu posso dormir na sinagoga? Ou num quarto que era sinagoga e virou quarto? Será que aqui não tem que duchar santidade? Na sinagoga tem santidade, né? Quer dizer, Baruch Hashem tem, a gente tem que tratar ela com santidade. Mas, será que eu posso dormir aqui? Steipler ficou com a dúvida, não tinha resposta. O que Yirat Shamayim faz com uma pessoa? Faz ele virar uma pessoa magnífica, maravilhosa. O Steipler, Zichrono Libraha, ficou a noite inteira sem dormir. Porque se eu não sei se pode, ou se não pode, na dúvida, eu não quero incomodar a Kadosh Baruch Hu. Por conseguinte, o Steipler não dormiu naquela noite. Lembrando que o dia seguinte também não ia dormir porque era Yom Kippur. A história não termina por aqui. No dia seguinte, apesar do Steipler não ter dormido, ele tirou o sapato naquela noite, ficou um pouco mais confortável e parece que pisou uma poça e a meia ficou molhada. Ele percebeu isso de manhã cedo e ele ficou na dúvida se ele podia ir tirar a meia e mexer nela para ficar um pouquinho mais confortável o dia. Mas nós sabemos que uma das melachot de Shabbat é serritar, espremer, que ela vigora também no Yom Kippur. O Steipler ficou com medo de mexer, medo não, Yirat Shamayim, de mexer, porque talvez é serritar. Mas será que ele, então, pelo menos, vou tirar a meia? Mas eu não sei se pode, porque talvez vai espremer. Então, o Steipler nem apoiou o pé no chão, para não espremer a meia, e nem tirou a meia. O Steipler ficou balançando o pé por alguns bons minutos, até ele sentir que a meia tinha secado o suficiente, onde não haveria mais problema de se irritar em Yom Kippur. Isso é Yirat Shamayim. Yirat Shamayim é na dúvida, cuidado. Na dúvida, se no copo tem veneno ou não, ninguém bebe. Na dúvida, se o banco é bom
a gente não investe. Na dúvida, se aquela pessoa é flor que se cheira ou não, a pessoa não casa. Irat Shamayim é ter a mesma conduta com a Kadosh Baruch Hu quando se refere a mitzvot. É óbvio que depois de uma noite sem dormir, ficar balançando o pé é algo uau, que talvez, quem sabe, foi mais valioso para Kadosh Baruch Hu sem desmerecer do que o próprio dia de Yom Kippur, naquele ano, daquele grande Talmid Chacham. E fiquei pensando comigo agora, nessa fase final do Shiur, e nós, e eu, como que a gente adquire Irat Shamayim? Será que existe alguma receita para adquirir Irat Shamayim? Será que existe alguma coisa que mudaria o meu dia, o nosso dia a dia? Olha, eu pensei bastante sobre isso e algo interessante aconteceu comigo. Estava dando um shiur para alguns jovens sobre a brachá de Asher Yatzar. A brachá que a gente faz, homens e mulheres, no comecinho do Sidur, ela aparece após fazer as nossas necessidades fisiológicas inúmeras vezes, Baruch Hashem, por dia. É um presente poder ir no banheiro, fazer as necessidades. Estudei, ensinei, e mais do que eu ensinei aos meninos, ou pelo menos igual, eu aprendi. Mudou o meu dia. Mudou o meu Asher Yatzar. Espero que tenha mudado deles também, mas o meu, ele mudou. Eu comecei a fazer a brachá de Asher Yatzar um pouco mais devagar. Diga-se de passagem aqui, que a brachá de Asher Yatzar tem 45 palavras, exatamente o mesmo valor numérico da palavra Adam, homem ou mulher. Adam, pessoa, Asher Yatzar, sinônimo. Um Asher Yatzar bem feito define um Adam, uma pessoa. Fiquei pensando comigo mesmo, olha, eu estava no Kolel, e já há alguns anos não estou mais, eu não estou dentro de uma sinagoga o dia inteiro, Baruch Hashem, me ocupo com Hinur, uma delícia, mas eu já não estou numa sinagoga no Kolel o dia inteiro. Como que eu faço para trazer a Kadosh Baruch Hu mais para a minha vida? Ou quem senta no business, quem senta no trabalho, ou quem está em casa cozinhando, como que eu trago a Kadosh Baruch Hu mais para a minha vida? Meus queridos, se a gente começar a fazer brachot com um pouco mais de cautela, de amor, de carinho, é a Kadosh Baruch Hu no nosso dia quase que 24 horas. De vez em quando um Asher Yatzar bem feito, Baruch Atah Ado, Kadosh Baruch Hu. De vez em quando é um copo d'água, Baruch Atah Ado, Elokeinu melech haolam, Shehakol niyah bidvaro. Tudo existe no mundo, Shehakol niyah, vem existência por causa de Kadosh Baruch Hu. Isso é Irat Shamayim. Fazer brachot talvez seja a maior vitamina do mundo, com cautela, com amor, com carinho, para Irat Shamayim. Fazer brachot é um presente, não é uma obrigação. É mais do que uma obrigação, é um presente para trazer a Kadosh Baruch Hu, aonde a pessoa estiver, tem a Kadosh Baruch Hu junto com ele. Comeu um amendoim, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, você é rei do universo, Boré Periadamá. E aí depois vai ter que comer o amendoim. Mas a brachá é algo magnífico. Fazer brachá com carinho muda o nosso dia. Em vez de fazer a brachá correndo em 3 segundos, faz ela em 8, em 10. Muda o dia. Não muda a brachá, não muda o amendoim com certeza, mas muda o dia. O que é Irat Shamayim? Irat Shamayim, ele reflete, meus queridos, quando eu estou no Shabat, nós estamos no Shabat, a gente não sabe se algo é mukse ou não. Irat Shamayim quer dizer não mexe. Ou pergunta antes de me ser. Irat Shamayim é quando eu tenho um chocolate na minha frente e eu comi carne, em vez de falar mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem, deve ser que é parve, a pessoa fala, olha, se eu não sei, na dúvida eu não vou comer. Ou vou procurar, perguntar e, óbvio, depois, sarten, bom apetite, come se for parve. Irat Shamayim é quando eu tenho alguma comida na minha frente, é a pessoa, deve ser, não sei que brachá que é, faz sheakol. Irat Shamayim não é faz sheakol. Irat Shamayim é pergunta. Irat Shamayim hoje, quantas listas tem de brachó, de lugares confiáveis no celular? Pelo menos procura. Procura qual que é a brachá. Acostuma. Pipoca, qual que é a brachá? Procura. Boré Periadamá e faz para sempre Boré Periadamá, não erra nunca mais. Irat Shamayim é na dúvida, procurar qual brachá fazer. Eu acho que Irat Shamayim também me permite um exemplo que eu não consigo falar ele, é não usar o celular no Bet HaKnesset. Isso é Irat Shamayim. Irat Shamayim é não usar o celular no Bet HaKnesset.
Steiper não dormiu a noite inteira por dúvida se condizia com o Kedushá de um quarto que foi reformado do Bet HaKnesset. Usar o celular no Bet HaKnesset, talvez quem é membro da Tzalá é uma exceção, aí para ele é mitzvah amor. Mas para a gente, pessoal, não condiz, isso é Irat Shamayim. E nós vivemos no século XXI, na globalização, no mundo onde tem tudo aos nossos dedos, literalmente, é o nosso olhar, não usa nem dedos, mas o olhar já desbloqueia o celular. Irat Shamayim é como a gente se comporta no Bet HaKnesset, com o celular mais uma vez. Irat Shamayim, meus queridos, é quem é o nosso eu, porque nós temos o mundo a nosso acesso. E outro dia eu estava conversando com jovens, e Baruch Hashem tem filtros de proteção para a gente tentar se resguardar, mas um jovem falou para mim o seguinte: Rav, tem filtros melhores e filtros piores, todos dá para tirar. Todos dá para tirar. Quem é menos expert tira o pior, quem é mais expert tira o melhor. E talvez, junto com o filtro, obviamente, sem desmerecer as palavras de Chachamim com certeza, qual que é a solução então? A solução, depois de muita tefilá para nós mesmos e para os nossos filhos, e para a nossa comunidade, para quem for, a solução é Irat Shamayim. É sempre a pessoa estar lembrando que o meu eu de verdade é quando não tem ninguém olhando. Como eu faço brachá, como eu me comporto, como eu falo, o que eu penso. Na minha amidá, eu comigo mesmo e Hashem na minha frente e não tem ninguém olhando. Não interessa quanto eu balanço ou deixo de balançar. Quer balançar? Ok. Não quer? Ok. É quanto eu me esforço para me concentrar nas palavras. Isso é consequência de Irat Shamayim. E depois que nós protegemos os nossos filhos, aí tem que falar para ele: eu confio em você. Porque eu confio que você, depois de proteger, mais uma vez, depois de proteger e fazer tefilá, eu confio em você. Porque isso mostra Irat Shamayim, isso mostra que nós estamos entregando, cada um no nível dele, na idade dele, quanto que dá para entregar, um pacote de Irat Shamayim. Habibi, now it's your turn. HaKadosh Baruch Hu confia em cada um de nós. Para isso, a única coisa que nós podemos entregar para Hashem é Irat Shamayim. Ahavat Hashem, eu amo a Kadosh Baruch Hu, fazer com entusiasmo, óbvio que é importante. Mas sem Irat Shamayim, no momento que a pessoa não está quente, no momento que a pessoa não está eufórica, ele perdeu aquele dia Ahavá, está triste, está cansado, a única coisa que sobra para a pessoa é Irat Hashem. E nessa vida, meus queridos, o eu da pessoa, nesse mundo tão globalizado, que antigamente a pessoa não tinha nada ao seu acesso, hoje em dia a gente tem tudo ao nosso acesso, o eu da pessoa, quem é, não é quanto ele balança, não é quantos selinhos tem na carne dele, tudo isso é importante, balançar não tanto, mas comer carne kasher e se cuidar, óbvio que é importante, mas o eu da pessoa é como ou não como, olho ou não olho, falo ou não falo, me resguardo ou não resguardo, me pergunto antes de agir ou não. Isso é Irat Shamayim. Irat Shamayim é Reiat HaKadosh Baruch Hu. Irá e Reia. Irá é temor, Reia é ver. Quanto mais nós nos comportamos em brachot direito, quanto mais nós pensamos em Hashem durante o nosso dia, lembra de vez em quando no trabalho, HaKadosh Baruch Hu existe. Pronto, fiz uma mitzvah da Torá e trouxe HaKadosh Baruch Hu para o nosso dia a dia, para o nosso business. E com isso nós terminamos. A gente fala na Tefilá, meus queridos, todos os dias, antes do Shema, o motar Adam mina behemah. O homem, ele tem um extra, um plus, over, acima do animal, o motar, a mais, Adam, o homem, nós, seres humanos, homem ou mulher, tanto faz, mina behemah, mais do que qualquer animal, Ain. Aleph Yud Nun. O que é Ain? Não. O que o homem tem a mais do que o animal é o poder de falar não. Foi isso que Yosef teve, foi isso que Avraham Avinu teve, foi isso que as Mialdot tiveram, e por isso se tornaram quem elas se tornaram. Quando a gente fala não para algum desejo errado, quando a gente fala não para algum pensamento errado, quando a gente fala não para algum ato errado, o motar Adam mina behemah, o grande plus do homem over o animal é saber falar não. Isso depende de Irat Shamayim, que Bezrat Hashem a gente possa exercitar nosso Irat Shamayim e cada vez mais nos tornarmos o Adam que a Kadosh Baruch Hu espera de cada um de nós. Semana bombástica e magnífica a cada um de nós. Muito boa noite.